O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. Um foco do mosquito transmissor da dengue foi encontrado recentemente no bairro São Domingos, em Navegantes. Agentes de saúde estão vistoriando os imóveis num raio de 300 metros do local. Atualmente, existem 262 armadilhas distribuídas em diversos pontos da cidade, que são acompanhados semanalmente pelos responsáveis pelo combate à doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, os principais locais de acompanhamento são cemitérios, borracharias, ferros velhos, lojas de materiais de construções e casas que apresentem pontos com água parada. O secretário ainda diz que as pessoas que observarem uma situação de risco devem denunciar para a Secretaria de Saúde pelos telefones 3342-9811 ou 3342-9826. E cerca de 10 pessoas forçaram uma grade que dá acesso ao bicicletário da Escola de Educação Básica Adelaide Conder, no bairro Machados, em Navegantes, e furtaram uma bicicleta durante o horário de aula. De acordo com uma das alunas que não quis ser identificada, esta é a terceira vez que o colégio registra esse tipo de ocorrência. De acordo com a aluna, no local onde as bicicletas são deixadas, não há iluminação suficiente e as câmeras de monitoramento não são capazes de identificar os vândalos, que muitas vezes ficam em frente ao colégio durante os dias de aula. A assistente de direção da escola, Leomara Alves Lisboa, confirmou a ocorrência e afirma que a escola não tem mais o que fazer para evitar os furtos. Segundo a professora, a polícia foi chamada e chegou ao local 1 hora depois do furto. Pelas imagens das câmeras de monitoramento, não foi possível identificar os criminosos. O príncipe William, Kate Middleton e o pequeno George começaram um giro pela Austrália. A família real foi recebida pelo primeiro-ministro australiano e pelo governador-geral da Austrália, que representa a rainha Elizabeth II no país. A visita do casal coincide com o debate sobre o status da Austrália, uma monarquia constitucional, onde a rainha da Inglaterra continua sendo a chefe de Estado. Segundo uma pesquisa publicada nesta quarta-feira, o número de partidários de uma possível mudança de status é o menor em 2 décadas. Durante a viagem de 10 dias à Nova Zelândia, William e Kate foram recebidos com entusiasmo. Na ocasião, o pequeno George participou de seu primeiro compromisso oficial. E a China registrou no primeiro trimestre de 2014 um crescimento econômico anual de 7,4%. O dado mostra desaceleração em relação ao trimestre anterior. Mesmo assim, superou a expectativa do mercado. Nos 3 primeiros meses deste ano, o avanço do Produto Interno Bruto ficou abaixo dos 7,7% registrado no mesmo período de 2013. Mas o indicador superou ligeiramente a previsão média de 3 analistas consultados pela agência France Presse. Eles apontavam crescimento de 7,3%. De acordo com o Bureau Nacional de Estatísticas, a economia no conjunto progrediu, enquanto seguem os ajustes estruturais, as transformações e as melhorias do modelo econômico. Pequim traçou para 2014 um objetivo de 7,5% para o PIB. Essa meta, se for atingida, será o menor crescimento do gigante asiático em quase 25 anos. O crescimento do PIB da China não conseguirá alcançar o desempenho do passado, em torno de 8% ao ano. Uma das razões é que o governo chinês reduziu o gasto público. O governo tenta conduzir a China, a segunda maior economia do mundo, para um crescimento mais lento e sustentável, baseado mais no consumo interno, depois de uma década de expansão. E os Estados Unidos exigiram que a Rússia interrompa as provocações no leste da Ucrânia. Washington alertou que prepara novas sanções contra Moscou. A advertência veio antes de um encontro internacional em Genebra sobre a crise ucraniana. O secretário de Estado americano John Kerry foi à Suíça para participar das negociações entre Rússia, Ucrânia e União Europeia. Ao chegar para o encontro, que acontece na quinta-feira, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andriy Dechita, fez um apelo. Queremos que a Rússia retire as tropas das fronteiras orientais da Ucrânia e que não apoie atividades terroristas nessas regiões. Queremos que a Rússia confirme a Crimeia como parte integral do território ucraniano.
Também estamos discutindo uma reforma constitucional na Ucrânia, mas isso é assunto do povo e do governo ucraniano. Mais cedo, um embate com forças pró-russas no leste da Ucrânia terminou com um fracasso para Kiev. Soldados ucranianos se renderam frente a milicianos que se apoderaram de vários blindados. Ainda nesta quarta-feira, representantes de Kiev e Moscou se desentenderam numa reunião sobre direitos humanos no Conselho de Segurança da ONU em Nova York. E você vai ver a seguir: doações em Itapema fazem a Páscoa mais feliz de crianças carentes da cidade. A reportagem é logo depois do nosso intervalo.